Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a satisfação de estar trazendo para bater um papo com a gente um jovem engenheiro, Gustavo Mostaço. Engenheiro agrícola, né? Isso. Nós vamos querer saber esses negócios de, né, engenheiro agrícola. Aí é interferência, o sombreamento e tal. Mas você vai gostar do programa. Esse menino é bom. A nossa pergunta inicial, o Paulinho costuma dizer que é o jargão do programa, mas a gente não deixa de fazer. Principalmente porque eu, particularmente, conheço teu pai. Então, teve influência? Por que engenharia? O papai mandou... o titio já era engenheiro, como que foi? Conta pra gente a história. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Não dá para dizer que não teve influência, mesmo que não forçada, né? Mas desde pequeno eu O sempre exemplo, via, né? sempre via ele. Minha mãe também é da área, então desenhando, projetando. Então a gente acaba tendo influência, mas eu não diria que foi forçada, porque eu tenho um irmão e ele foi para outra área que não é engenharia, ele é advogado. Então ele teve no mesmo ambiente e decidiu teve uma outra aptidão. Eu acho que mais do que influência vamos dizer assim, coisa interna mesmo, né, da Tocou o pessoa. sininho. Eu sempre tive mais afinidade com matemática, física, as matérias das exatas, né, do que as humanas, e me sentia melhor, né, mais à vontade nessas áreas. Então, procurei a engenharia porque eu me dava bem com isso. E a agrícola, quando eu falei de sombreamento, você que está nos vendo não entendeu direito, mas é porque existe o engenheiro agrônomo. Engenheiro agrícola deve ser uma... Explica pra gente como que é essa diferença aí. Eu, quando entrei na faculdade, uma coisa que me falaram e me marcou bastante você vai explicar muito na sua vida profissional a diferença entre engenharia agrícola e engenharia agronômica, né? Que a agronomia podem ser tratados como sinônimos. Então, vamos lá. A engenharia agrícola ela é mais voltada para a infraestrutura no rural, ou seja, o engenheiro agrícola está habilitado a trabalhar desde da maquinário, projeto, manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Por exemplo, ele pode trabalhar numa empresa que produz tratores e implementos, desde o projeto até uma venda técnica. Ele está habilitado para trabalhar com isso. Ele pode trabalhar com, por exemplo, geoprocessamento. A gente tem matérias de análise de imagens e controle de produção através de imagens. A gente pode trabalhar com irrigação, projetos de irrigação e drenagem no campo. Tudo isso sempre voltado ao meio rural. Pode trabalhar com armazenagem, construção de silos, controle de ambiente para animais, para vegetais. Pode trabalhar com um leque, na verdade, bem grande, mas sempre voltando para engenharia aplicada ao meio rural. Então ele mistura a engenharia civil com construções e ambientes, controle de ambiência, mistura a engenharia mecânica na parte de mecanização e implementos de máquinas. Ele mistura um pouco de elétrica também, porque nós podemos fazer eletrificação rural, né, para as instalações, para as construções, e automação também, né, ligado na elétrica, né? Aliás, é uma parte que eu mais me identificava, com a automação aplicada aos diferentes segmentos da engenharia agrícola.
e vários conhecimentos sempre voltados ao meio rural. E agora, passando um pouco para o lado da engenharia agronômica, eles estão voltados mais para melhorar a produtividade da agricultura. Então, principalmente em culturas e vegetais, né? Então, ele vai tratar do melhor tipo, análise de melhoramento genético de plantas, melhoramento genético de animais, para você ter um melhor, vamos dizer assim, um melhor ser ali, mais adaptado àquele local. Ele vai trabalhar com controle de pragas, controle de doenças e pragas. Produtividade, né? Exatamente, tentando melhorar a produtividade. Então, eu não diria que são competidores no campo, eles são complementares. Complementos. Exatamente. Um tem a parte tecnológica do campo e o outro tem a parte operacional. Exato. Os conhecimentos da agronomia, eles estão muito mais voltados para ciências biológicas, ou seja, os estudos são, vamos dizer, 80% de ciências biológicas aplicadas ao campo. Não ficava restrito a essa posição, né? A engenharia agronômica tem também as nuances de engenharia, sim. Depois vou falar um pouco mais sobre a formação, mas eu tive a oportunidade da monitoria em cursos de engenharia agronômica, e era justamente da parte de construções que eles têm. Então, é uma aplicação da engenharia que eles também têm que estudar, porque eles também passam por isso, né? Eles podem trabalhar com a administração, então tem que conhecer de tudo. Eles têm que saber, Também. por exemplo, dimensionar uma estufa para as mudas, aquelas coisas. Sim, tem que saber avaliar também se o ambiente está ok, se não está, né? Porque está impactando no objetivo deles, que é aquela produção ali, aquele ser, né? O melhor desenvolvimento, a maior produtividade, vamos dizer assim, maior quantidade em uma menor área, que é na verdade, a grande revolução dos últimos anos na agronomia, é o aumento de produtividade. Se aumentar a produtividade tendo o mesmo espaço. Exatamente. Porque hoje o mercado, para estar no mercado, você precisa ter produtividade, né? Mas é muito legal, é uma coisa que a gente não para pensar, né? Foi surpresa, alguma coisa foi surpresa para mim, porque eu realmente achei que engenharia agrícola tinha muito a ver, tinha até um sombreamento. E agora está claro que não tem, são complementares, né? Exato. São complementares, é muito legal, porque eu tenho vários amigos agrônomos, né? E a gente vê o trabalho deles, o desenvolvimento, eles estão preocupados com a qualidade da produção que eles têm, né? E nunca pensei no outro lado, mas para chegar nessa produção tem que ter um implemento, tem que ter, né? Exatamente, para facilitar a parte tecnológica da produção, né? Tentar facilitar a vida do homem do campo, que Na verdade, cada vez mais né? saiu do campo para vir para a cidade, né? E aí começou a dificultar para quem ficou lá no campo, que são fundamentais, né? Sem eles a gente não teria o que comer, não teria o que beber, não teria o que vestir, porque tudo passa pelo campo. Está dentro do conceito do agronegócio, né? Exato. Porque aí você vai agregando todos os valores para poder desenvolver a parte de campo, porque é o que você falou, teve um êxodo do campo para a cidade, né, que causou problemas sociais até. Sim. Mas aí o campo fica desguarnecido, não, aí vem a engenharia e dá esse suporte. Né? Outro dia a gente estava conversando num programa aqui mesmo, eu não estou lembrado com quem que a gente estava falando, a idade é complicada, viu? A gente estava falando justamente dessa automação do campo. Porque antigamente o cara subia naquele tratorzinho e ia chacoalhando ali, né? Não tinha quase cobertura, era só vento, calor, né?
Hoje não, o cara, ele trabalha num equipamento fechado, com Que às vezes- ar-condicionado. Não, e às vezes não tem nem o operador. Ele já é autônomo. Não, ele está lá só para ver se não desligou o computador. É exatamente, se algum bicho está na frente, É. uma coisa assim. Porque faz tudo E sozinho. né? já existe trator operado remotamente. Isso, Não remotamente. tem ninguém mesmo e ele vai. Nós Seguindo a rota debatemos do sobre isso GPS. aqui já, foi isso aí. Isso é engenharia. Sim. Que beleza. Engenharia agrícola. Já está defendendo Então, lá. já está vendendo peixe. Puxando a brasa para a Já- sardinha dele. Já colocou o marketing na parada, tá certo. É por aí mesmo. E o outro já Você falou de marketing. Já vendi É. peixe também. E durante a graduação eu tive a oportunidade de participar da empresa júnior lá Legal. da faculdade. E eu fui justamente no departamento de marketing. Na área de marketing. Se não, Não, tiver mas- marketing, como é que você vai Não, se hoje, posicionar? hoje sem marketing você não vive. Não tem. Nós estávamos comentando agora há pouco também da diversificação da engenharia, né? A engenharia, por utilizar muita lógica, você tem essa amplitude, é um leque, né, de atividades, né? É por aí, a gente tem que ter, senão fica para trás. Se você ficar no quadradinho do bitolado, nós não temos mercado. Então, mas hoje não dá mais. Hoje, até depois eu vou cutucar isso contigo. A gente sente a necessidade de dar continuidade no conhecimento, no estudo, sabe? Aqui tem uma dupla que é meio complicada, porque nós fizemos muitas coisas juntos, muitos cursos, né? Os mesmos cursos e tal. E, na verdade, nós estivemos muito ligados a saneamento por muito tempo, né? Então, o princípio era o mesmo, né, Paulo? É isso aí. Tem a mesma base, né? Então, acaba que- Então, mas é fundamental que o engenheiro tenha essa noção, porque apesar do campo do engenheiro ser muito vasto, ser muito amplo, né? Ele tem que estudar para se aprimorar. Sem Ele dúvida. tem que... até estou chovendo no molhado contigo, porque você é jovem, está estudando ainda e tal, então, pretende fazer outras coisas que eu já sei que nós vamos conversar, né? Ele veio aqui, ele está ferrado, ele não sabe, mas o pai dele entregou todo o serviço. Já deixou todo escrito. Não, eu Estou tenho- me lembrando, quando você estava... desculpa cortar, mas quando você estava falando do trator, não sei se uma explicação, mas um fato, é que modificou justamente por causa dessa saída do pessoal do campo, Do então campo, é. diminuiu a mão de obra no campo, né? Isso. Então quem remanesceu, via de regra, era o produtor, o dono da área. Então quando ele começou a utilizar o trator, ele viu que aquele trator era desconfortável, poderia ser melhorado. E aí sim, principalmente lá fora, né, a gente acaba copiando na área agrícola também. No Novas início tecnologias, copiou-se né? muito mais e copiou-se coisas que não se aplicavam aqui à nossa realidade brasileira. E de há uns anos para cá tem se melhorado isso, para a partir de fazer uma cópia melhorada. Uma uma adaptação do bom para nós. exatamente. Do que é bom lá, mas do que funciona aqui. Porque tem muitas técnicas que são boas lá, mas eles têm neve. Nós não temos neve. Tem Então, um período do a ano gente que... estraga o nosso solo porque a gente faz um manejo igual o que eles fazem lá, mas não é necessário aqui. E lá também aconteceu isso. Por exemplo, Estados Unidos, um exemplo, Europa, ficou o produtor, que é o dono da área. E ele, quando vai entrar no trator, ele não quer passar o dia inteiro no calor ou no frio. Tá certo. Ele fez um abrigo melhor, mas melhorou a questão de suspensão e facilidade de acoplar implemento e tudo mais, para ser o benefício Melhor próprio, conforto, né? melhor Melhor conforto, conforto. exatamente. É verdade. Gustavo, vamos fazer um break? Aguarde que nós já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos
dos profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de hábito, eu quero fazer um lembrete a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. E gostaria de estar falando com você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a associação, que esse recurso fatalmente vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos retornar com o Gustavo, esse papo de novidade. Eu tenho certeza que você está gostando das novidades aqui. Tirando um pouco das novidades, eu falei no primeiro bloco que eu ia te cutucar. Você fez um mestrado. Sim. Hein? O mestrado foi em controle de ambientes para animais. Então, a aplicação de conhecimentos de automação e sistemas de controle em controle de temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade, enfim, todos os parâmetros que podem influenciar positivamente ou negativamente na produção animal. Tá? Eu fiz meus estudos voltados para animais, era com suínos. Mas é uma área de conhecimento que se aplica em vegetais também, em casas de estufas. Na verdade, os conceitos de agricultura de precisão aplicados na prática e na produção. Então, a agricultura de precisão se fala muito para vegetais, para grandes culturas, para monoculturas ou não, mas grandes áreas. E se justificam cada vez mais com os ganhos de produtividade que ela traz. Mas também gerou uma aplicação para os animais, né? Para onde se tem criações confinadas ou não, né? De animais. E o nome é um pouco diferente, a gente trata como zootecnia de precisão. Porque, vamos dizer assim, a gente conversou um pouco já sobre a diferença de agronomia e engenharia agrícola. E lá na agronomia a gente tem não diria que um similar, mas algo análogo ao que o agrônomo trata bastante sobre vegetais e uma parte com animais, tem o zootecnista, que trabalha fundamentalmente com animais e melhorar a produtividade de rebanhos. Então ele trata de... o melhor controle também. Exato, ele trata de nutrição, ele trata de tratos, vamos dizer assim, ele está mais para o médico veterinário, né? Mas ele tem uma visão mais produtivista do animal, né? E animais de produção, não todos os animais como a veterinária. Pelo que eu vejo, né? Na verdade, essa preocupação agora do controle do campo, mas para evitar doenças, né? Exatamente que nós fomos penalizados há muito tempo aí pelo fato de não ter esse controle, né? E agora a gente já saiu em cima disso, tanto que hoje nós já temos um conceito, né, em termos mundial, de ter a nossa carne exportada aí para quase todo mundo, né? Então isso é muito importante, né? A nova tecnologia auxiliando no controle de campo para evitar esse tipo de situação, né? Isso é a modernidade em cima da nova tecnologia. E você é um dos que está buscando esse campo, né? Sim. Isso é legal. O que me despertou bastante. Isso está ligado com engenharia agrícola também? Sim. A automação, ela está... Na verdade, nós temos poucas matérias na graduação, para falar a verdade. Eu fiz engenharia agrícola aqui no estado de São Paulo, na Universidade de Campinas, na Unicamp. Lá
a nossa faculdade de Engenharia Agrícola, a FEAGRE, ela foi, na verdade, era um departamento da Engenharia de Alimentos, mas lá em 84 eles perceberam, perceberam já um tempo antes, mas em 84 começou o movimento e separação em 85 das duas faculdades. Porque para você ter ideia, uma está dentro da Câmara de Engenharia de Alimentos, se eu não me engano, está na Câmara de Engenharia Química do CREA, e a Agrícola está na de Agronomia. Então, né, foi separado. E para tocar, cada uma abriu, seguir para o seu campo específico. Mas está ligado, sim. E, como eu disse, tem várias nuances de várias áreas de conhecimento tradicionais, como engenharia elétrica, mecânica, e a automação vem da elétrica, né, dos conhecimentos de elétrica com mecânica, aí eu aplicar ela no campo, né. Então, é uma das coisas que eu já estudei um pouco no mestrado e pretendo estudar mais ainda, partindo para um doutorado, mas nunca, ainda mais nessa área, nunca a gente pode dizer que está suficiente. A gente sempre está... não é suficiente nunca, né? E nós temos campo de desenvolvimento de estudo aqui no Brasil, nesse sentido? Não tem? Temos sim. Temos lá, lá na FEAGRE, temos alguns professores, inclusive o que me deu aula já estava se aposentando, mas já tem um outro no lugar, para justamente desenvolver essa área. E em São Paulo não temos o curso na Universidade de São Paulo, na Poli, não temos o curso de Engenharia Agrícola, mas dentro da Poli, dentro da Engenharia Elétrica e de Computação, tem um grupo de estudos lá que trabalha justamente com isso, com automação e trazer sistemas, só que aí mais voltado ainda para a parte de tecnologia e mexer com internet, jogar dados, controle remoto de ambientes, sensores ligados a sistemas que estão jogando esses dados todos na internet para você poder monitorar e controlar remotamente. Então isso é uma tendência que também estamos trabalhando aqui. Então... É interessante, né? Porque esses links, né, entre uma atividade e a outra, buscar exatamente o desenvolvimento tecnológico na área, por exemplo, da elétrica, para aplicar no campo, né? Então você tem que fazer isso, né? E quem faz? É exatamente o profissional da engenharia. Eu acho assim muito interessante quando você fala automação, né? Porque a automação é a palavra do momento, né? Controle e automação, quem está fazendo engenharia de controle e automação hoje tem um mercado aí pela frente vastíssimo, né? Agora, então, são essas coisas que um engenheiro que já tem uma certa idade não consegue enxergar como que essa automação pode chegar lá no campo. Mas tem que ter esse link. Aí tem o controle que você acabou de falar, o controle de temperatura, a alimentação, né, a nutrição, né? Sabe, umas coisas que eu estou surpreso igual você aí que está assistindo. Mas é interessante. E você pretende fazer o doutorado nessa mesma área? Sim. Pretendo continuar nessa linha. Porque eu me identifiquei e cada vez estudando mais, a gente acaba, né, se apegando mais e gostando. Vira uma paixão, né? Vira uma paixão. Não, daqui a pouco ele está fazendo mecatrônica. Né? Não, e na verdade é o seguinte... Você sabe que quando eu estava vendo os cursos decidindo, eu estava entre civil, mecatrônica, então estava, né, burburando ali entre esses cursos, e o mecatrônica era uma das opções, viu? Já vem uma paixão lá de trás. Aí, mas não fora isso, né, você, o engenheiro profissional, não pode parar de estudar. Se ele parou 5 anos, ele está obsoleto. É verdade. É uma pecinha que você pode aposentar.
Ele acabou de me chamar de obsoleto. Não, eu estou dizendo que é o seguinte, a gente tem que estar sempre se reciclando, buscando aprimoramento. Por isso que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos está entrando nesse campo exatamente para proporcionar ao mercado esse tipo de atividade. Na verdade, para você estar se atualizando, você não tem a necessidade óbvia de estar lá dentro da universidade. Com certeza. Né? Você pode fazer uma atualização. É o que nós estamos fazendo. Eu estou aprendendo aqui contigo, com os outros, com as outras pessoas que a gente vem conversar. A gente troca. E eu falei até da automação, porque nós fizemos aqui entrevista com aquela arquiteta aqui de Alphaville, e ela faz automação residencial. Sim. Pô, uma loucura. Quando ela começou a falar os projetos dela, é uma controlado coisa... pelo celular. Então Ela falou, eu saio do serviço e já controla a temperatura da banheira que eu vou chegar em Olha casa. Só. Né? Então, são umas coisas que... E agora você falando disso no campo, Exato. né? Eu acho magnífico esse negócio. É muito bonito, né? Certeza. E cada vez eu me apaixono mais pela engenharia. Né? Agora você tocou um negócio que tem a zootecnia, tem a agrícola e tem a agronomia. Sim. Tem mais ainda, né? Que às vezes acabam gerando até um pouco de dúvida. Tem engenharia ambiental, aí em alguns locais é dado o curso de engenharia agrícola e ambiental, então uma mistura. A engenharia ambiental, ela já está mais voltada ao meio ambiente mesmo, conservação de meio ambiente, tratamento de resíduos, e ela não está restrita ao campo, ela pode atuar com indústrias também, porque as indústrias geram resíduos, muitas vezes nocivos, então tem que ter um correto descarte. Então o engenheiro ambiental, ele está habilitado a fazer estudos e programas de descarte, tratamento de efluentes e tratamento de águas. E agora eu vou aproveitar para puxar a brasa para a nossa sardinha, porque nós somos engenheiros sanitaristas também. Eu também. A gente tem sempre na mesma área. Na verdade, e tem a própria engenharia de alimentos também. Porque quando você está fazendo o desenvolvimento do campo, melhorando a produtividade, você está atendendo isso também, né? Você já está... alimentos, a gente, na verdade, chega num ponto que a gente passa o bastão para eles. A gente produz, armazena, transporta e, dependendo, claro, do tipo de produto, a gente vai entregar para uma indústria alimentícia. Isso, que aí já vai produzir. Beneficiar, modificar. Às vezes tem algumas coisas que são beneficiadas no próprio campo, então acaba que vira uma agroindústria. E então, mas quando chegar o fogão, aí você para. Aí a gente tira o clipe de campo. Gustavo, notícia ruim, acabou o tempo. Puxa. Obrigado por você ter vindo bater esse papo gostoso com a gente, trazer esse monte de novidade para o nosso telespectador. E eu quero deixar esse finalzinho para você fazer suas considerações. Tá joia. Bom, eu que tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui comentando com vocês sobre tantas novidades que nós temos, né? E não podemos realmente nunca parar de se aprimorar e melhorar os nossos conhecimentos. Eu também, assim como eu também não pretendo parar, eu gostaria que o telespectador, a gente tenha passado essa vontade de estar sempre estudando para eles. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por todos os assistidos. Até a próxima.